Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje falaremos sobre infrações, penalidades e medidas administrativas. 3 assuntos com alto índice de erro na prova do Detran. No final desse vídeo, eu vou falar sobre uma questão que foi alterada ano passado no código, então essa mudança pode cair na prova de vocês. Fiquem até o final desse vídeo e não percam isso, porque pode ser importante na sua prova. Vocês estão no canal Aula Teórica Online, eu sou o professor Dario Venceslau. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem 2 vídeos novos sobre questões de prova do Detran. Tornem-se membros aqui do canal para terem acesso direto comigo ao meu WhatsApp e poderem tirar suas dúvidas até o dia da sua prova. Sem enrolação, vamos para a aula. Primeira questão: nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do certificado de registro do veículo, de licenciamento anual do veículo, e do certificado de registro do veículo, do licenciamento anual do veículo e da CNH. A gente precisa lembrar que o certificado do veículo, ele fica em casa guardado, ele não é um documento de porte obrigatório. E a CNH, só se o problema fosse na CNH. Como o problema é no veículo, a medida administrativa é aplicada apenas no documento do veículo. Então, se o veículo for retido, não tiver como resolver o problema no local, se o condutor for habilitado, ele vai poder levar o veículo embora para resolver o problema mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo. A alternativa B é a resposta certa. Próxima questão: usar no veículo equipamento de som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN é uma infração grave, média, gravíssima ou moderada. Eu peço um favor para vocês, gravem um detalhe nessa questão, porque isso vai fazer muita diferença na hora da prova. Essa questão fala sobre som e no final diz não autorizado pelo CONTRAN. Toda vez que a pergunta for sobre som e disser não autorizado, a infração é grave. A alternativa A é a resposta certa. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem também encontrar essa próxima questão que diz: usar indevidamente no veículo o aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN é uma infração gravíssima, com a multa multiplicada por 3, infração média, infração grave ou infração gravíssima. Aquela questão fala sobre som e diz no final não autorizado, é grave. Nessa questão fala sobre som e no final diz em desacordo com o CONTRAN. Em desacordo, alternativa B, infração média. Então, se o som não for autorizado é grave, se ele estiver em desacordo é média. Espero que essa dica possa ajudar vocês a nunca mais errarem essas 2 questões aí sobre som. Próxima questão: usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos é uma infração que tem como penalidade multa e advertência oral, multa e remoção do veículo, multa e apreensão do veículo ou multa somente. Choveu, formular uma poça d'água, você intencionalmente passa na poça d'água para molhar alguém, você está cometendo uma infração média com a penalidade de multa somente, a alternativa D. Há também uma outra dica nessa questão, que é a alternativa A, multa e advertência oral. A gente precisa lembrar de 2 coisas. O único tipo de advertência que o código prevê
é advertência por escrito. Não existe advertência oral ou verbal. E o outro detalhe é que a advertência por escrito, ela só pode ser aplicada para substituir a multa. Então, na prova, qualquer opção que tenha junto multa e advertência vai estar sempre errada. Alternativa D, multa somente. Próxima questão. Um veículo poderá ser retido caso esteja transitando na seguinte situação. Dê um pause aí no vídeo e vai respondendo as questões. No final, coloquem nos comentários quantas questões vocês acertaram e as dúvidas que vocês tiverem, também deixem lá nos comentários, que vai ser um prazer entrar em contato com vocês. Um veículo poderá ser retido caso esteja transitando na seguinte situação: com o aparelho de alarme em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, com os equipamentos obrigatórios ausentes ou inoperantes, com as placas de identificação sem condições de visibilidade ou com dispositivos anti-radar. Essa questão aí, a alternativa A, está no artigo 229 e lá diz que essa infração resultará na remoção do veículo e não na retenção. Alternativa C e D estão no artigo 230 e também é prevista a remoção do veículo. Então a retenção é a alternativa B de bola, a transitar com os equipamentos obrigatórios ausentes ou inoperantes, artigo 230, se não me engano, é o inciso 9º, fala que é infração grave com multa e retenção do veículo. Próxima questão. Carlos teve seu veículo reprovado na inspeção de segurança e na de emissão de gases e poluentes. Nesse caso, será aplicada a medida administrativa D: advertência por escrito, multa, remoção do veículo ou retenção do veículo. Nessa questão, a gente lembra daquela regra que eu falei na aula sobre medidas administrativas e penalidades. Eu vou deixar um card aqui no vídeo, depois vocês deem uma olhada lá, porque é uma aula que vale muito a pena, é muito importante para a prova. Todas as medidas administrativas só podem começar com a letra R ou com T de tatu. Toda vez que cair para vocês perguntas sobre medida administrativa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é descartar as opções que comecem com qualquer letra que não seja R ou T. Então a A e B a gente já pode descartar de cara. Advertência e multa não começam nem com R nem com T, então eu já sei que não são medidas administrativas. Há uma regra muito importante que é a seguinte: toda vez que você tiver que escolher entre remoção e retenção, volta na pergunta e vê se em algum local diz se o veículo está estacionado ou imobilizado. Se tiver, você responde remoção do veículo. Como ali na pergunta não diz nada que o veículo está estacionado ou imobilizado, então a alternativa D, retenção do veículo, é a resposta certa. Próxima questão. Dirigindo um veículo reprovado na inspeção de emissão de gases, o condutor está sujeito à retenção do veículo apenas, multa e apreensão do veículo, multa e retenção do veículo ou multa apenas. Inciso 18 do artigo 230. Dirigir um veículo reprovado na inspeção de emissão de gases é infração grave com multa e retenção do veículo. Resposta certa, a letra C. Próxima questão. O candidato que estiver conduzindo em desacordo com as normas referentes à LADV terá a licença suspensa por 6 meses, 1 ano, 12 meses ou 15 dias. LADV significa licença de aprendizagem de direção veicular. É um documento que vocês receberão na autoescola de vocês no primeiro dia de aula prática. E é um documento de porte obrigatório, junto com a identidade
ou qualquer documento oficial com foto. Qualquer irregularidade com esse documento, fazer aula prática sem estar portando a LADV, ou sem estar portando a identidade, ou sem estar utilizando óculos para quem usa óculos, o candidato poderá ter essa licença suspensa por 6 meses. Alternativa A. Próxima questão. Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é uma infração gravíssima, agravada em 3 vezes o valor da multa, infração leve, média ou gravíssima. Artigo 231, inciso 2º, diz que se a gente derramar sobre a via o combustível ou lubrificante que o veículo esteja utilizando, é uma infração gravíssima, mas a multa não é multiplicada. Então, a alternativa D é a resposta certa. Infração gravíssima, penalidade de multa e medida administrativa é a retenção do veículo para regularizar a próxima questão. Em caso de reincidência num período de até 12 meses, na infração forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem, implicará em uma multa agravada em quantas vezes? 20 vezes, 5, 3 ou 10 vezes. Artigo 191 fala sobre essa infração: fazer uma ultrapassagem sem espaço suficiente, se enfiando ali entre 2 veículos que estejam transitando em sentidos opostos. Originalmente, é uma infração gravíssima com a multa multiplicada em 10 vezes. Só que lá em cima está dizendo em caso de reincidência. E o artigo 191 diz que se o condutor em menos de um ano cometer essa infração 2 vezes, a multa terá que ser aplicada em dobro. Então, a alternativa certa é a A, 20 vezes. Próxima questão. As autoridades de trânsito ou seus agentes poderão adotar a seguinte medida administrativa: multa, apreensão do veículo, realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Se a gente lembrar da regra do R ou do T, não tem nem graça responder essa questão. Medida administrativa descarta as opções que não começam com a letra R ou com T. Então, a única resposta possível, alternativa C, é a única que começa com R. Realização de exames de aptidão física e mental, de legislação e de prática de primeiros socorros. Legislação e prática de primeiros socorros é a prova teórica e a prova de direção veicular. E essa é a última questão. Houve uma alteração no código ano passado e é muito importante a gente lembrar disso. Tração, eu vou ler a pergunta. De acordo com o CTB, os veículos quanto à tração classificam-se em... Há uma classificação do veículo que é a forma de funcionamento que o veículo tem. O que faz o veículo funcionar? O que faz o veículo se movimentar? Isso é chamado de tração. Houve uma alteração ano passado, mas a gente vai ler as opções: propulsão humana, motor, elétrico, ônibus, caminhão e charrete. B de bola: tração animal, propulsão humana, automotor, elétrico, reboque ou semi-reboque. C, tração animal, propulsão humana, automotor, ônibus e caminhão. E D, ônibus, caminhão, elétrico, charrete e motocicleta. Quais são as formas de funcionamento que o veículo tem? A resposta certa é a B de bola. A carroça e a charrete são veículos de tração animal. Elas se movimentam através da força do animal. Propulsão humana
são as bicicletas e os carros de mão. Bicicleta e carro de mão são veículos de propulsão humana. Todo veículo que tem um motor próprio, que funciona a partir do seu próprio motor ali em funcionamento, é o veículo automotor. O elétrico foi revogado ano passado, então eu coloquei essa questão aí, porque quando eu estava pesquisando as questões oficiais da prova do Detran, eu vi essa questão salva lá e eu lembrei que há essa alteração e que é importante a gente lembrar. Artigo 96 do CTB é o artigo que classifica os veículos, quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Então vocês vão encontrar lá que o veículo elétrico foi revogado ano passado. Então, hoje em dia não há mais diferença para o código. Veículo com motor de combustível ou com motor elétrico são veículos automotores. Espero que essas questões, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a fazer uma boa prova. Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem um like, deixem um comentário e tornem-se membros para vocês poderem entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!